E é com grande prazer que eu dou as boas-vindas à disciplina Educação Formal e Não Formal. Agora, mais do que nunca, eu convido você, aluno, a pegar todas as suas energias, todo o seu ânimo, o seu papel e a sua caneta para darmos início a essa nova sequência de discussões e de aquisição do conhecimento. Nessa disciplina, nós veremos conteúdos extremamente pertinentes para a sua formação, mas não somente para isso, para a formação como um cidadão como um todo. Vamos ao quadro. Na unidade 1, nós veremos o conceito de educação e como a educação ocorre em ambientes formais, a instituição escolar, e em ambientes não formais, como ONG, projeto social e outros. Então, na nossa disciplina, aqui nós teremos como cerne a questão da promoção da educação em diferentes ambientes. Agora, eu faço uma pergunta para você. Você acha que a educação acontece apenas em ambientes escolares? Ou você acha que nós podemos aprender em ambientes além da escola? Pensa comigo. Vamos ao quadro, então. Nós vamos ver, então, na disciplina, o conceito de educação, sendo o eixo central da nossa disciplina. Veremos, então, as características da educação formal, educação não formal e também educação informal. Daremos continuidade com os espaços de formação para educação formal e não formal, além da educação e políticas. Ainda nesse sentido, nós vamos conversar sobre o que é a educação, né? Já que nós estamos falando sobre educação, nós discutiremos exatamente esse conceito. O que é educação? Aluno, você se lembra a primeira vez que você aprendeu algo? Será que esse primeiro aprendizado aconteceu lá na escola? Ou será que você se lembra de algum outro momento em que você aprendeu algo fora do ambiente escolar? Esse é um questionamento interessante, não é? Pois bem, vamos discutir exatamente esse viés. Para isso, vamos ao quadro. Primeiramente, nós temos que pensar o que é o direito à educação. O primeiro ponto é que nós vemos que a educação, ela é um direito estabelecido em nossa Constituição Federal, ok? Ali no artigo 205 da Constituição Federal. E eu quero que você reconheça e você verifique a importância que a nossa Constituição Federal dá para a educação. Ela coloca ali, logo no início, o direito à educação paralelamente a outros direitos, como alimentação, saúde, segurança e outros. Então, aluno, nós já verificamos aqui que a educação é direito estabelecido pela Constituição Federal. Mas como é que aparece a educação na nossa Constituição? Vamos verificar no quadro? No primeiro momento, nós vamos ler como ela se estabelece ali. A educação, direito de todos. E dever de quem? Dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, nós vemos aqui que lá na Constituição Federal já está estabelecido o desenvolvimento total, o desenvolvimento pleno do indivíduo. Continuando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nesse sentido, a Constituição ainda destaca pontos como acesso e permanência à escola como um
direito do cidadão. Além disso, a Constituição Federal também aponta para a importância da pluralidade de ideias, de culturas e de concepções. Então, nós vemos ali a importância que a legislação dá para a educação. Mas de que forma que isso se estabelece? Vamos verificar no quadro? Nós temos ali um ponto muito importante que é o direito à educação. Sabemos então que a Constituição Federal, ela tem a educação como um direito. E esse direito é reconhecido e consagrado na legislação brasileira e de quase todos os países do mundo, certo? É um requisito fundamental para que os indivíduos possam acessar o conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade. Então, quando nós pensamos que negar a educação é o quê? É negar que o indivíduo tem acesso aos bens essenciais. Negar a educação, negar o acesso à educação é negar um dos principais direitos que o indivíduo em território nacional tem, ok? Voltamos ao quadro. Outro ponto importante que nós precisamos destacar é que sem a educação, o direito do cidadão não se completa, ok? Por quê? Porque a educação é um processo aberto e, consequentemente, amplo, sendo permeado por elementos que interferem e dialogam na interiorização dos conteúdos pelos indivíduos. Então, citando Durkheim, que diz: a educação é uma forma de integrar o indivíduo na sociedade. Para Durkheim, a educação não é somente promover saberes, mas uma forma de integrar o indivíduo na sociedade em que ele está inserido. Então, a educação pode assumir o quê? Formas múltiplas e realizar-se no campo social, cultural e psicológico. Então, nós podemos verificar que a educação, ela ocorre na vida do indivíduo desde o seu nascimento, desde os seus primeiros contatos com o mundo exterior até o último dia de sua vida. Então, nós podemos inferir, por meio dessa constatação, que a educação, ela ocorre em ambiente escolar. No entanto, ela é anterior à escola, uma vez que nós estamos verificando aqui que a educação acontece também em ambientes fora da escola, ambientes em que o aluno, em que a criança tem contato com outros grupos, com outros movimentos, como, por exemplo, é a família, que é o que nós chamamos de primeiro grupo social em que a criança tem contato. Então, quando nós pensamos na educação, nós precisamos ter em mente que ela acontece na escola, mas também ela acontece fora dela, estando presente, então, durante toda a vida do indivíduo. Então, nós não vamos mais definir a educação apenas referindo-se à educação escolar, mas vamos verificar a educação como algo mais amplo que extrapola os muros da escola. A educação pode ser formal, não formal e informal. Pensando nisso, caro aluno, pense comigo. Em que esferas, em que contextos, em que momentos a educação pode acontecer? Sabemos que ela não acontecerá apenas dentro da escola. Mas então, onde é e de que forma? Como que nós podemos estabelecer o processo de educação?
Vamos ao quadro. Então, a educação pode ser formal, não formal e informal. Iniciamos com a educação formal. Quando nós pensamos em educação formal, automaticamente nós pensamos que ela está localizada, ela está relacionada com onde? A escola, com esse ambiente escolar. Vejamos aqui. A educação formal, ela apresenta um caráter intencional, regulamentada por uma legislação específica, planejada com o objetivo de formar o cidadão, formar o sujeito, para integrá-lo aos processos sociais, políticos, culturais e a prática social. Então, nós precisamos pensar, quando nós pensamos em escola, nós pensamos na educação formal, nós precisamos necessariamente associar a um processo de ensino e aprendizagem sistematizado e previamente planejado. Como assim sistematizado? A educação formal, ela tem como uma das principais características ser organizada, ser planejada, para atender à legislação que vigora, para atender os princípios já determinados pelo Estado, a fim de direcionar, a fim de nortear os processos educativos em ambiente formal. Outro ponto importante quando nós pensamos na educação formal é avaliarmos que ela é sistematizada a fim de alcançar objetivos previamente estruturados, previamente estabelecidos. Esses objetivos, eles são ajustados, eles são adequados consoante a legislação que rege o país. Mas a educação formal objetiva atender. Outro ponto importante é que a educação formal, ela é organizada e hierarquizada. E ela é classificada e organizada em etapas previamente definidas. Pois bem, caso você não se lembre, eu vou refrescar a sua memória. Quais são as etapas? Nós podemos verificar que temos a educação básica e o ensino superior, certo? A educação básica, ela é formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, esses três momentos são aqueles que perfazem a educação formal, ok? Sendo então a educação infantil dividida por creche e pré-escola, o ensino fundamental por anos iniciais do ensino fundamental e anos finais do ensino fundamental, ok? Vamos ao quadro então para continuar? E a educação não formal? Como que ela se estabelece? Como que ela se organiza? Um ponto muito importante que nós precisamos destacar é que a educação não formal, ela também tem intencionalidade, ou seja, a sua organização, ela também é previamente planejada, porque ela tem uma intenção, ok? A prática pedagógica segue com planejamento e organização específica, com, claro, menor grau de estruturação e sistematização do que a educação formal, mas nem por isso deixa de ser previamente organizada e previamente planejada. Ponto importante é que a educação não formal, ela acontece onde? Fora do âmbito oficial, ou seja, a educação não formal, ela acontece fora da escola, em outros espaços. Esses espaços que são optativos, são espaços que estão relacionados, esses espaços se associam com a trajetória de vida do indivíduo, com a comunidade, com os grupos em que ele está inserido, com o contexto em que ele está inserido, ok?
Outro ponto importante também é que a educação não formal não é obrigatória, diferente da educação formal. A educação não formal ela é optativa, ou seja, o indivíduo ele decide, ele opta por estar inserido, ele decide participar dessa esfera da educação não formal. Vamos voltar ao quadro. Outro viés pertinente é que nós temos vários exemplos de educação não formal, como, por exemplo, os movimentos sociais. Esses movimentos sociais, eles são pontos muito importantes a fim de complementar a formação escolar. Além disso, nós precisamos pensar em outras que são as principais características da educação não formal. E quais são elas? Quando nós pensamos na educação não formal, nós precisamos pensar que ela não é seriada, ou seja, não existe essa ideia de progressão de série e assim por diante. E um ponto essencial da educação não formal é justamente que ela promove, que ela se relaciona com laços afetivos do indivíduo, com os grupos a que pertence, do indivíduo com o convívio em que ele vai estabelecer por meio das práticas de educação não formal. Ainda, nós temos a conhecida educação informal. Importante destacar que há estudos, teóricos que não consideram a educação informal, apenas dividem em formal e não formal. Mas apenas para esclarecermos e trazer todos os importantes para você, vamos ao quadro verificar. A educação informal, ela se caracteriza justamente por se associar aos grupos sociais, ok? Ela auxilia na interiorização das primeiras normas, valores, formas de relacionamentos, laços afetivos, segurança e outros. Vamos destacar então, caro aluno, que a educação informal ela se relaciona com o ambiente em que o indivíduo é inserido. Normalmente, o primeiro grupo social, o primeiro ambiente de educação não formal é a família. Por isso que eu faço questão de reforçar para você a importância que a família tem no processo de ensino e aprendizagem, pois ela faz parte e ela é o primeiro grupo da educação da educação informal. Caro aluno, você se lembra do ambiente em que você estudou? Busca aí na sua memória. Você se lembra da primeira escola que você frequentou? Algumas características dessa escola, algumas lembranças das aulas, da organização das carteiras, do professor. Todo mundo tem aquele professor que marca, não é? Eu tenho os meus, provavelmente, aluno, você tem os seus professores que marcaram. Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque quando nós pensamos em educação formal, automaticamente nós pensamos na escola. E é impossível não termos lembranças do ambiente escolar. Seja essas lembranças boas ou nem tanto, mas fato é que a estrutura escolar, que é a estrutura do ambiente de educação formal, marca a nossa memória. Vamos verificar as principais características? Vamos ao quadro. Como características da educação formal, nós precisamos pensar nas características da escola. Caro aluno, com certeza você vai lembrar da infraestrutura da escola em que você estudou. Talvez você tenha passado por mais de uma escola, mas busca aí na sua memória. Um ponto que costumeiramente chama atenção é a infraestrutura, com ambientes pouco ou às vezes nada atrativos, né? Um ponto importante também é que muitas vezes, principalmente em instituições públicas, há
menos estrutura, há uma falta de estrutura, ou falta de equipamentos, organização adequada. Este é um ponto que nós precisamos destacar. Outro ponto importante é a atitude que nós verificamos ali no ambiente escolar. Que atitude é essa, aluno? É aquela atitude que controla, que normatiza, que vigia, classifica e pune. Um ponto importante, aluno, que eu quero destacar para você é que estamos falando do geral. Normalmente são essas características, né? Justamente para manter a formalidade do ambiente, a formalidade que a escola pressupõe. Mas é muito comum nós lembrarmos, por exemplo, busca aí na sua memória, das carteiras enfileiradas, um atrás do outro. Certo? Salvo exceções, quando o professor queria fazer uma dinâmica que essa organização mudava, não é mesmo? Outro ponto importante que nós lembramos é um sistema hierarquizado, ou seja, o professor que detém aquele conhecimento, que transmite aquelas ideias, que passa aquelas informações. Não é disso que você se lembra na sua escola? Sabemos que existem modelos que são mais dinâmicos, que têm um processo mais dinâmico, mais dialético, mas em sua maioria nós conseguimos fazer associação com esse modelo. Mas não é só isso, né? Voltamos ao quadro. Outro ponto importantíssimo é a questão da avaliação. Caro aluno, normalmente, como que é o processo de avaliação na escola? Normalmente, a escola ela tem um caráter de avaliação classificatória, ou seja, é uma avaliação que visa classificar o rendimento do aluno, comparar um aluno com o outro, por vezes até categorizar esses alunos, que é o que nós chamamos, que nós podemos associar à avaliação formativa. Mas todos esses vieses, todos esses pontos respingam na prática docente. Voltamos ao quadro. Um ponto importante é justamente que a escola, por vezes, ela se estrutura como um espaço de adestramento, conflitos e contradições. Quando nós pensamos em adestramento, nós podemos associar com a padronização de saberes e comportamentos, ok? Caracteriza ensino e aprendizagem de conteúdos sistematizados. De que forma? Em ordem sequencial, previamente estabelecida, previamente norteada, ok? Então, são esses objetivos que norteiam a estrutura. Justamente nisso que nós destacamos. Educar para quê? Caro aluno, para que vamos educar os nossos alunos? Qual é o objetivo de ensino e aprendizagem? Esse questionamento é aquele que norteia, que alicerça a nossa estrutura, né? Temos várias dicotomias, temos vários elementos para pensar, como, por exemplo, as dualidades. Subsistência e consumismo, alienação, libertação, autonomia, criticidade, transformação da realidade e outros momentos e outras situações. E é justamente nisso que nós pensamos. Qual é a função social da escola? Para que a escola serve? E qual é o objetivo de termos uma educação escolar? Quando nós pensamos em escola, quando olhamos para esse ambiente de aprendizagens, nós pensamos a função social da escola é facilitar, é promover aprendizagens. E quando eu falo no plural, não é à toa, não é aleatório. É um campo de discussão de várias ideias, de disseminação de vários valores. Voltamos ao quadro. Então, a função social da escola, ela visa contribuir para a ampliação de oportunidades de aprendizagem
e desenvolvimento do aluno, assegurando-lhe formação para o exercício da cidadania, além de procurar fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, nós podemos ver que ali, na escola, nós temos meios de desenvolver diferentes competências e habilidades que o aluno ele precisa desenvolver. Além disso, um ponto muito importante é o exercício da cidadania. É justamente o exercício da formação do aluno como um ser crítico, como um ser pensante, aquele indivíduo que vai estar ocupando um papel de cidadão na sociedade em que ele se insere. Vamos analisar a situação problema 1. Essa situação problema, ela foi selecionada justamente para compilar, para amarrar e entrelaçar com as discussões da disciplina. Vamos verificá-la no quadro? Problematizando a situação problema 1. Vamos nos situar. Trata da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, a qual foi aprovada pela ONU em 1990 e apresenta algumas informações sobre a realidade. Sobre a realidade da educação no mundo como um todo. Dentre essas informações, vejamos algumas. Mais de 100 milhões de crianças não têm acesso ao ensino primário. Lembrando que quando nós pensamos no ensino primário e a gente olha aqui para o Brasil, o ensino primário é considerado o quê? Educação básica, certo? Outro dado importante, mais de 960 milhões de adultos são analfabetos. Muita gente analfabeta, não é? O analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou os países em desenvolvimento. Então, você está vendo, aluno, que nós temos dados preocupantes, dados alarmantes, não é mesmo? Nesse cenário, a partir deste cenário, vamos verificar. A declaração foi aprovada, então, no ano de 1990. Então, já se passaram muitos anos desde a sua aprovação. Considerando isso, reflita, aluno. Você consegue identificar situações parecidas com a realidade atual em que vivemos? Quais são os retratos encontrados nesse processo de mudança política em que estamos enfrentando? Então, aluno, o que eu quero que você faça agora, né? Já que nós estamos nesse momento mais reflexivo, nesse momento em que nós vamos olhar para as discussões, vamos fazer uma comparação, né? Nós vimos dados apresentados ali no que diz respeito ao cenário mundial. Então, são dados que englobam todo o planeta. Mas agora, aluno, eu quero que você pense hoje. Esses dados, esses cenários tão preocupantes, tão alarmantes, eles se relacionam de alguma forma com o que nós vivemos hoje? Então, eu vou te dar um minutinho e já voltamos para conversar sobre isso.
Você já pensou? Deu para refletir um pouquinho? Eu sei que é uma temática muito polêmica, né? Então nós poderíamos ficar refletindo aí por horas. Mas vamos verificar a resolução no quadro? Resolução da situação problema 1. Vejamos. Depois de muitos anos da declaração, muitos problemas apontados permanecem e situações que impedem os esforços no sentido de satisfazer as necessidades básicas da aprendizagem voltam a acontecer. Para reforçar, eu trouxe um excerto da própria ONU. O aumento da dívida de muitos países, a ameaça de estagnação e decadência econômica, o rápido aumento da população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações e dentro delas, a guerra, ocupação, lutas civis e violência. E conseguimos observar que todas essas oscilações políticas e econômicas impactam nas decisões da educação. E ainda, aluno, um ponto muito importante que nós precisamos pensar é que em países que vivem o caos, em países que vivem cenários muito complicados, por vezes até aqui nós no Brasil, né? Nós verificamos o quê? Que as políticas, as escolhas, as decisões, por vezes, não têm a educação como eixo central, não têm a educação como principal objetivo, ok? Então, é justamente pensando nisso que nós precisamos associar cenário político, cenário econômico, cenário cultural, às práticas e às políticas voltadas para a educação. Caro aluno, conversando então justamente sobre a educação, né? Por que estudar? Por que educar? Por que pensar em políticas de ensino e aprendizagem? Qual a importância disso tudo? Eu tenho um convite para você, caro aluno. Vamos refletir sobre educar para quê? Então, as discussões que você viu na disciplina, pegue as discussões que eu tenho certeza que você viu ao longo do curso de outras disciplinas. E também, aluno, leituras extracurriculares, discussões que você tenha participado, notícias. E pense e reflita. Educar para quê? Voltamos em instantes. Aguardo a sua contribuição.
E aí, aluno? Pensou, refletiu? Esse questionamento ele é muito importante, porque ele direciona a nossa prática enquanto docente. É um questionamento que eu sempre faço para mim mesma. Para que educar? Qual é o objetivo disso tudo? Qual é o objetivo da educação e das práticas de ensino e aprendizagem? E eu espero que este questionamento acompanhe toda a sua trajetória enquanto profissional. Mas, para conversarmos um pouquinho, nós precisamos pensar em alguns pontos. O que eu quero formar? Que tipo de indivíduo que eu quero formar? Que tipo de pessoa e aluno que eu quero formar? É um aluno reprodutor de saberes? É um aluno que reproduz tudo aquilo que ele ouve? Seja na escola, seja na televisão, seja nas redes sociais e assim por diante? Ou eu quero formar um aluno crítico, ou eu quero formar um aluno reflexivo, capaz de filtrar, capaz de interconectar esses saberes e ser um indivíduo racional. Esses questionamentos são muito pertinentes para direcionar a sua posição enquanto profissional na área da educação. Então, aluno, sempre, antes de iniciar uma aula, um período letivo, faça esse questionamento. Educar para quê? Caro aluno, eu tenho mais uma pergunta para você. Você se lembra de algo que aprendeu em um local que não era a escola? Lembra? Onde era? Busque aí na sua memória. Ou melhor, você se lembra de um ambiente, de uma experiência que você teve, que você aprendeu muito, que você ficou até feliz e até surpreso? Seja esse ambiente fora do ambiente escolar? Eu tenho certeza que a resposta para essas perguntas é sim. Que você se lembra e puxou aí na sua memória, mesmo que rapidamente, várias situações, várias experiências que você aprendeu fora do ambiente escolar. Eu estou fazendo essa pergunta justamente para você verificar que nós não aprendemos apenas em ambiente escolar, nós aprendemos em infinitas situações. E é por isso que nós chamamos de educação em espaços não escolares. Vamos verificar mais no quadro? Então, nós destacamos que existem novos espaços de formação. E esses novos espaços garantem o quê? Novos aprendizados. Então, um ponto que eu quero destacar para você, aluno, é que a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos, formação para o trabalho, aprendizagem de habilidades, exercício de práticas para a organização de objetivos comunitários voltados à solução de problemas coletivos, conhecimento de conteúdos que possibilitam a leitura do mundo, entre tantas outras formas de aprendizagem. Então, nós podemos perceber que nós temos um olhar para a formação numa perspectiva social e cidadã. Ou seja, pensando justamente na coletividade, no viés social que permeia o meio em que o indivíduo está inserido. Por exemplo, um conjunto de saberes que acontecem em espaços de vivência social, certo? Um exemplo que eu quero dar para você, aluno, que talvez você até conheça, você já tenha até participado, mas você não associou com a prática de educação fora do ambiente escolar. As pastorais de igreja, Você já vai lá, não? As pastorais de igreja, seja igrejas evangélicas, igrejas católicas e assim por diante, elas costumam ter movimentos, costumam ter práticas para ensinar um ofício, ensinar uma habilidade, ensinar a comunicação, ensinar um trabalho e assim por diante. Então esse é um excelente exemplo, ok? Além das pastorais, eu quero destacar para você os movimentos sociais. Como
existem movimentos sociais. São vários movimentos que visam atuar ali na comunidade, atuar ali naquele âmbito, naquele ambiente para promover saberes, para promover conhecimentos. Okay? E esses ambientes, eles têm características diferentes daquelas características formais do ambiente escolar. Mas eles promovem muito conhecimento, eles promovem muito aprendizado. Vamos voltar ao quadro? Temos aqui ainda outros exemplos de espaços para promoção de educação. Quero destacar para vocês também, além dos movimentos sociais, conselhos, conferências locais, para a formação, participação política e assim por diante. Dentre as infinitas possibilidades que nós temos, eu trouxe aqui mais 4 momentos para vocês verificarem, ok? O primeiro que eu quero destacar é o projeto social. Pessoal, projeto social tem ganhado cada vez mais espaço e importância quando nós pensamos na promoção da educação. E se você não sabe o que é um projeto social, vamos lá. Projeto social é um trabalho sem fins lucrativos, ok? Então, quem organiza, quem promove, não objetiva lucro com o projeto social. Um ponto importante é que ele busca minimizar, amenizar essa desigualdade social, econômica, cultural, ok? Além do projeto social, nós temos as ONGs. As ONGs, provavelmente você já ouviu esse nome, né? O que é uma ONG? É uma organização não governamental. O próprio nome já traz uma pista para nós do que se trata. Uma ONG, ela não tem veiculação estatal, ela não tem subordinação estatal. Ou seja, é um projeto, é um grupo, é uma organização sem vínculo com partido, com organizações estatais. Outro ponto importante da ONG é que ela não tem fins lucrativos. Os fins das ONGs são justamente atuar na sociedade, atuar na comunidade, promovendo saberes, promovendo práticas sociais, trazendo possibilidades para grupos sociais, para comunidades que por vezes não teriam se ali não tivesse uma ONG inserida. Tanto os projetos sociais quanto as ONGs, elas fazem trabalhos muito interessantes em comunidades, muitas vezes e principalmente em comunidades mais carentes. E é justamente ali nessas comunidades que o alcance da população aos benefícios, às ofertas, é menor. Sabendo disso, que os projetos sociais e as ONGs atuam exatamente ali. Mas não temos só essas opções. Vamos voltar ao quadro? Outro ponto muito importante de aprendizado são os museus. Gente, lá no museu nós aprendemos muito, não é mesmo? O museu, ele preserva itens históricos ou itens temáticos, né? Tem museus que são temáticos, por exemplo, o Museu do Carro e assim por diante. E tem o objetivo justamente de promover e disseminar informações. E também temos os centros comunitários. Os centros comunitários se caracterizam por ser estruturas polivalentes. O que são estruturas polivalentes, caro aluno? São ambientes que aglomeram, que reúnem objetivos diferentes. Então, são ensinadas habilidades diferentes, ofícios diferentes, é disseminada informação diferente, mas sempre com o objetivo de disseminar, de levar o conhecimento, que são os principais objetivos dos movimentos. Mas temos mais. Vamos ao quadro? Dentre as possibilidades
para a educação não formal, nós temos aqui aprender uma profissão, o desenvolvimento de valores, as práticas sociais, o desenvolvimento social e assim por diante. Então é muito importante nós pensarmos o leque vasto, amplo, que as práticas sociais, a educação em ambiente não formal pode promover. Quando você pensa em cultura e política, o que vem à sua mente? Somente eleições, políticos e assim por diante? Se é isso, preste atenção, porque a política ela é muito mais do que uma eleição, do que um candidato, do que um eleito e assim por diante. Vamos verificar no quadro? Quando pensamos em política, nós precisamos associar automaticamente a educação, uma vez que essa relação é fundamental para a criação de visões críticas e aprofundadas sobre fenômenos da realidade, que exigem o quê? Uma postura. Nesse sentido, aluno, eu te pergunto, você já precisou se posicionar frente a algum assunto? Você já precisou argumentar frente a algum ponto? Pois bem, se você já precisou, eu destaco aqui para você a importância da relação entre educação e política. Por quê, caro aluno? A educação deve fornecer aos indivíduos elementos necessários para uma leitura crítica da realidade, a fim de fazê-lo tomar posição sobre as questões políticas, sociais e econômicas. Isso nem sempre ocorre, porque a própria educação submete-se a um sistema de poder, ou ainda exerce uma violência simbólica sobre os indivíduos, os quais não conseguem alcançar em sua formação uma visão crítica da realidade. Então, aluno, quando nós pensamos nessa relação entre política e escola e educação, nós precisamos ter em mente a importância de formar indivíduos que sejam capazes de ser críticos, de serem avaliativos. Como assim? Nós vamos pensar em formar não apenas alunos reprodutores de saberes, reprodutores de conhecimento. Não é aquele indivíduo que ouve uma notícia num jornal e simplesmente reproduz, como se fosse um papagaio. Ele reproduz aquilo que ele ouve. O nosso objetivo não é esse, caro aluno. O nosso objetivo é justamente romper esse estigma de reprodução do que nós ouvimos, mas capacitar o nosso aluno a se posicionar, capacitar o nosso aluno a refletir acerca daquilo que ele ouve, refletir acerca daquela leitura que ele tem e assim ele conseguir se posicionar. Então, aquela pergunta que eu te fiz, você já precisou se posicionar? Todos nós precisamos nos posicionar. Mas é papel da escola garantir que o indivíduo, que o aluno se posicione com base em argumentos sólidos, com base em discussões, com base em saberes. Sério, não? Vamos voltar ao quadro? Então, nesse sentido, eu destaco para você, aluno, a cultura política. E essa é uma discussão muito interessante, porque quando nós pensamos na palavra cultura, nós precisamos pensar que ela é uma palavra polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, mas ela se relaciona àquilo que determina práticas, ações, princípios e hábitos de determinado grupo. Então, ela possui uma relação direta com o processo de formação educacional dos indivíduos e também com as experiências vivenciadas individual e coletivamente. Posto isso, eu destaco para você, aluno, que a cultura política ela se relaciona com as trocas, com o meio.
ok? Então, ela representa a influência dessas crenças, desses sentimentos e valores na sociedade como um todo. Por isso que nós precisamos pensar que a cultura política, esse viés, ele impacta diretamente na concepção que nós temos de democracia. Uma vez que são ideias, são valores, são concepções, são verdades que estão ali numa arena duelando para ver quais terão peso, quais terão impacto na sociedade. Voltamos ao quadro. Então, não é possível falar em educação neutra. Nós vemos, atualmente, muitas pessoas falam que a educação tem que ser neutra, mas não é possível pensarmos em educação neutra. Por quê? Quando nós pensamos em educação, em relação à formação política, a própria noção de neutralidade, ela já carrega um posicionamento político. Então, quando nós pensamos em ser neutros, isso já é um posicionamento. Então, é impossível pensarmos em uma educação neutra, ok? Justamente porque ela representa as reações frente ao cenário. Que reações são essas? Pode ser uma reação de apatia, uma reação de alienação, de indignação, de grau de confiança, tolerância, adesão, recusa, identidade partidária e assim por diante. Fato é, caro aluno, que não tem como pensarmos em educação neutra. Vejamos aqui. A educação é entendida como um princípio de formação crítica de indivíduos para a mudança da realidade, o que impõe-nos uma intermediação direta com a formação política do sujeito. Como assim? A formação política, ela vai oferecer subsídios, ela vai oferecer conteúdos estruturantes para uma base sólida para o nosso aluno, para o nosso cidadão. Então, quando nós pensamos em neutralidade, ela é inexistente, pois a educação tem como responsabilidade formar um indivíduo crítico, reflexivo e capaz de se posicionar. Mesmo que se posicionando de maneira neutra, lembramos que isso é também um posicionamento. Quando nós pensamos em estudiosos, quando nós pensamos em pesquisadores, em estudiosos no que diz respeito às discussões, muitos vêm à mente, não é mesmo? Isso acontece porque nossa prática, em nossas pesquisas, em nossos estudos, nós sempre nos respaldamos, nós sempre nos alicerçamos naqueles que se debruçaram por anos para estudar, para refletir, para analisar. É aquilo que nós costumamos chamar de discurso de autoridade, Não sou eu que estou dizendo, sou eu com base em um estudo, sou eu com base em um estudioso, em um filósofo, sociólogo, pensador, que se dedicou àquele assunto. Neste momento, nós vamos verificar dois dentre os vários que existem: Bourdieu e Foucault. Você provavelmente já ouviu falar de alguns deles. Eles têm uma teoria muito ampla, muito vasta. Então, nós vamos apenas pensar pontos pertinentes para a nossa discussão. Vamos ao quadro? Então, para iniciarmos, vamos de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um sociólogo e pensador francês. E ele se atentou, ele se ocupou de refletir acerca da violência simbólica e a educação, ok? Para Bourdieu, há uma distribuição desigual
de oportunidades entre os indivíduos. E no caso da educação, o sistema escolar representa um mecanismo de distinção social e reprodução da hierarquia social. Então, os indivíduos, eles ao partirem de condições de existências desiguais, não conseguiriam ter as mesmas condições de aprendizagem. Como assim? O que Bourdieu quer dizer com isso? Para Bourdieu, um indivíduo que inicia de um determinado contexto social, um determinado contexto econômico, se comparado a outro indivíduo que parte de um outro cenário, às vezes mais favorável, eles estão partindo de lugares diferentes. Então não tem como eles chegarem no mesmo lugar com os mesmos utensílios, com as mesmas ferramentas, com as mesmas estratégias, ok? Voltamos ao quadro. Então, Bourdieu destaca que isso se trata de uma dimensão simbólica da dominação. Então, Bourdieu destaca as relações simbólicas. Para ele, as relações simbólicas e não simbólicas existentes no seio familiar, que é o primeiro grupo que o indivíduo tem contato, tem impacto no processo de desenvolvimento de conhecimento e da linguagem, a qual promove uma produção diferenciada com relação ao saber. Então, essas relações simbólicas, elas são invisíveis, não se enxerga, mas elas são atuantes. Elas têm impacto direto nas relações sociais que nós vemos. Então, como assim? Para Bourdieu, todas essas relações sociais, todo o contato que o indivíduo tem ou não tem com o aprendizado, né? Tudo que ele tem ali no ambiente familiar, seja uma prática linguística, um acervo cultural, experiências, conhecimentos, leituras, acesso à informação, tudo isso vai interferir, vai atuar na formação dele. Então, para Bourdieu, as práticas que ocorrem no seio familiar, as experiências que ocorrem no seio familiar, têm um impacto direto no que o indivíduo vai se tornar. Então, tudo que nós temos quando o indivíduo tem ali no seu ambiente familiar, no momento em que ele é construído, criado, ele está crescendo, tudo isso vai atuar, vai impactar na formação que ele terá, ok? Vamos então verificar o que Foucault diz. Vamos ao quadro. Foucault se ocupou de associar as relações de poder e a educação. Foucault é um filósofo francês muito conhecido, não é mesmo? Então, Foucault diz que o poder está em toda parte e é proveniente de todos os lugares. Nesse sentido, Foucault destaca as técnicas de controle sutis. Por que sutis, caro aluno? Para que eu não possamos perceber que estamos sendo controlados, ok? O poder não é uma instituição e nem uma estrutura. Então, para Foucault, o poder, ele não é um indivíduo, não é uma empresa, não é um político, não é nada disso. Foucault diz que o poder, ele se estabelece nas relações estabelecidas na sociedade. Então, o poder, ele se estrutura com base nas relações que o indivíduo tem com o outro, que o indivíduo tem com uma empresa, com um político, com um cenário e assim por diante, ok? Voltamos ao quadro. Então, Foucault destaca que
O poder é o nome dado a uma situação estratégica, complexa em uma sociedade determinada. Ainda, Foucault aponta como pano de fundo o quê? Disciplinamento, vigilância, exames, autonarrativas e outras técnicas sutis no intuito de controlar e manter o poder. Normalmente, esse controle se estabelece por meio de leis, por meio de costumes e regras. Essas práticas são destinadas à construção do sujeito moderno, cidadão capaz de autogoverno, e ainda o poder é executado por meio dos discursos e do disciplinamento no ambiente escolar. Então, nós verificamos que as relações de poder, elas estão em todas as esferas, em todos os ambientes. Um ponto essencial, caro aluno, que eu quero que você guarde na sua cabeça, é que a relação de poder, ela se estabelece pela relação que se estrutura ali na sociedade. Aluno, vamos conversar sobre uma situação problema número 2. A situação problema tem como título fechamento de escolas. Vamos ao quadro para nos contextualizarmos? Problematizando a situação problema 2. Vamos analisar o cenário. Fechamento de 37 mil escolas de campo e mais a tentativa do governo paulista de fechar 94 escolas. Nesse caso específico que eu trago para vocês, o governo de São Paulo justifica o fechamento com o argumento de reorganização do ensino no estado. Essa é a justificativa que o governo trouxe, ok? Diante desse cenário, qual é o papel do professor? Então, aluno, analise esse cenário, analise essa situação de fechamento de escolas ali que aconteceu no estado de São Paulo, mas que poderia ter acontecido em quaisquer lugares, ok? Diante desse cenário de fechamento de escolas, qual deve ser a postura do professor? Minutinhos para pensar e já voltamos. E aí, aluno, deu tempo de pensar um pouquinho? Bom, vou te ajudar, ok? Vamos refletir um pouquinho juntos. Sabemos que é papel da escola e, consequentemente, papel do professor formar alunos críticos e reflexivos, certo? Isso em quaisquer cenários que nós possamos pensar. E quando a gente associa com esse cenário de fechamento de escolas, né, com a justificativa que é para reorganização, o que é que o professor tem que fazer? Vamos verificar no quadro? O professor, então, tem o papel de se colocar no debate social. Ou seja, o professor ele tem que pegar a situação, ele tem que analisar e trazer para os seus alunos. Ele tem que trazer essa informação e questionar, informando a sociedade sobre os acontecimentos
e ainda, além de informar sobre os acontecimentos, promover uma reflexão no intuito de garantir que o indivíduo reflita, critique aquele cenário. Ele deve também promover discussões e intervenções no cenário de fechamento de escolas. E ainda, formar alunos para a cidadania, de modo que eles também possam não reproduzir as desigualdades sociais e os discursos de poder impostos nos âmbitos da sociedade. Então, caro aluno, o que o professor tem que fazer ali? Ele tem que levar, garantir que os seus alunos, que a sociedade, que a comunidade em que ele está inserido, veja aquela situação. Reflita sobre aquela situação. Não necessariamente veja a justificativa do governo, a justificativa do Estado e fale assim, se falou isso, tá certo. Não aceitar simplesmente aquilo que é ofertado, aquilo que é dito, aquilo que é falado, mas garantir reflexão acerca do cenário. Será que é por isso mesmo? Será que estão fechando tantas escolas só para organizar o cenário educacional do Estado? Será que não tem nenhum outro motivo por trás disso? Então, o professor tem que estimular essa reflexão, garantir e promover essas reflexões, ok? Outro ponto importante, além das reflexões, promover intervenções, debates e reflexões acerca daquilo. Então, o professor ele tem um papel central nas comunidades. Isso significa uma coisa, aluno, que o professor ele tem um papel de alicerce na comunidade em que ele está inserido. Caro aluno, vamos então para mais uma reflexão? Neste momento, eu te convido a pensar sobre qual é o papel da educação não formal, ou seja, o que a educação não formal pode contribuir, pode promover para os processos de ensino e aprendizagem. Pegue todo o seu conhecimento, resgate todos os saberes que você tem aí, por mais que você pense que não tem, você tem sim. Pode usar a caneta, pode refletir, mas pense sobre isso. Voltamos já já para conversarmos mais um pouquinho.
Deu tempo de pensar um pouquinho no papel da educação? Pois bem, pode ser que você tenha pensado em vários pontos, mas eu vou trazer alguns aqui que são muito pertinentes, como, por exemplo, a formação do indivíduo crítico, daquele indivíduo que se posiciona frente aos cenários, frente aos acontecimentos, frente às informações que ele tem acesso. Você pensou nisso, não pensou? Eu sei, é a primeira coisa que vem à mente mesmo, né? Mas além disso, tem outros pontos que também são muito importantes. Vamos relembrar. Um deles é a ideia de afetividade e de pertencimento a um determinado grupo social, né? E principalmente quando nós pensamos em indivíduos mais jovens, essa ideia de pertencer, essa ideia de fazer parte de um grupo, de ação, de ser protagonista, faz muito bem. E quando nós pensamos em educação não formal, ela tem um papel muito importante justamente na promoção dessa identidade, dessa autonomia e dessa relação de afetividade do indivíduo com o meio em que ele está inserido. Então, nós citamos aqui 2 pontos muito importantes das práticas de educação não formal, mas nós poderíamos pensar em muitos mais, o aprendizado de ofícios de trabalho, também da autoestima do indivíduo e uma infinidade de valores, os quais o indivíduo pode alcançar e pode aprender nas práticas de aprendizagem fora do ambiente escolar. E na nossa aula de hoje, nós verificamos vários conceitos importantes, né? O primeiro que nós vimos é o conceito de educação, né? Muito se fala que o indivíduo é educado, o indivíduo não é educado e assim por diante, mas o que é a educação propriamente dita, né? Esse conceito que perpassa por tantos cenários, por tantas vertentes, mas que muitas vezes nós não nos atemos a que se refere. Então, quando você, aluno, pensar em educação, pense justamente nesse processo de ensino e aprendizagem voltado aos ambientes escolares, mas não somente isso, não é, aluno? Pense também nas práticas de ensino e aprendizagem fora do ambiente escolar. Aquela educação que nós chamamos de educação não formal, ou ainda para alguns teóricos, educação informal, ok? Então pense nas práticas além, fora dos muros da escola. Dentro desse cenário, nós podemos destacar vários momentos, né? Várias vertentes. Nós podemos verificar os movimentos sociais que têm um papel essencial nas práticas de formação. Nós podemos pensar em projetos sociais que atuam ali nas comunidades, nos bairros, sem fins lucrativos, promovendo o exercício da cidadania, promovendo a identidade, ensinando ofícios e assim por diante. Nós vimos também as ONGs e a importância que as ONGs têm também na atuação dessas comunidades, na atuação na sociedade em geral, também sem fins lucrativos e principalmente sem estar subordinada, sem estar alicerçada em relações estatais e relações de governo, ok? Temos mais outras ideias, não é mesmo, aluno? Nós falamos também de museus, onde é possível alcançar o aprendizado. Vimos também, aluno, a importância de conselhos, de eventos e assim por diante. Então, eu quero que você perceba a importância dos outros ambientes fora do ambiente escolar. A fim do quê? A fim de promovermos uma educação integral para o indivíduo, garantindo que o nosso aluno, o nosso indivíduo, não seja apenas um reprodutor de saberes, ele não seja apenas um reprodutor de informações, mas seja um indivíduo crítico, seja um indivíduo reflexivo acerca das informações e do cenário em que ele está inserido. Então, caro aluno, o professor, ele tem um papel essencial
na formação do indivíduo integralmente, aquele indivíduo que vai atuar como cidadão. Essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!